1 Reis, capítulo 17, verso 1 apenas diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora você vai comigo em 1 Reis capítulo 18, também o verso de número 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, é sobre essas duas passagens que eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus, de algo que o Espírito Santo me inspirou, e eu quero compartilhar com você. Olha para mim. Queridos, o nosso Deus é um Deus grande. E tudo que Ele faz grande, até nas pequenas coisas. Os cientistas, quanto mais estudam as partículas e as moléculas, mais se impressionam da grandeza que há dentro de uma única célula. Os cientistas, quando estudam o espaço, eles ficam impressionados da dimensão e da grandeza do espaço. Nós servimos a um Deus grande, que faz grandes coisas, mesmo nas pequenas coisas. Diga: eu sirvo um Deus grande, que faz grandes coisas, até nas pequenas coisas. É assim que nós devemos ver o nosso Deus, um Deus que faz grandezas, um Deus que é grande. O agir do nosso Deus sempre vai superar o agir do homem, o querer do homem. O querer do homem é sempre limitado perto do agir de Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu sirvo a um Deus que é grandioso e que faz coisas grandiosas mesmo em coisas pequenas. E o agir dele sempre supera e vai além do querer do homem, ainda que esse homem queira muitas coisas boas. Os nossos planos podem ser muito bons, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são perfeitos. Eu posso ter planos bons sobre a minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos, sobre o ministério, a carreira e qualquer coisa que envolva a minha vida, e pode ser muito bom, mas jamais vai superar a grandeza do meu Deus e o plano que Ele tem para a minha vida. Eu sirvo um Deus de grandes obras. Nós servimos um Deus de grandes obras. Nós servimos um Deus de grandes maravilhas. Nós servimos um Deus que é real e é fiel. Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, que é capaz de tudo, e que faz coisas grandes no que é grande e naquilo que nós achamos que é pequeno. Ele está agindo em todo o tempo. Tudo que Deus faz e como Ele se move, Ele não se frustra, porque o nosso Deus, Ele não se move a partir de metas. Ele não põe meta, Ele estipula planos e não metas. As metas são do homem. Eu tenho meta de começar nesse trabalho e subir e vou pensando nisso, são metas. Eu tenho meta na escola, eu tenho meta para a minha vida, eu tenho meta para o meu trabalho. Existem pessoas que colocam até a meta para emagrecer, né? Vão colocar uma meta de perder tantos quilos, e aí eu vou mudar a minha alimentação, fazer um regimezinho, e eu quero colocar uma meta. Deus não age por metas, Ele age por planos. Tudo que Deus faz a partir do seu plano. A meta para a nossa vida é pequena perto do plano de Deus. O que Deus tem para a nossa vida é algo glorioso. O que Deus tem para as nossas vidas é algo grandioso. É algo tão glorioso que a Bíblia chega a dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais chegou em coração de homem algum
aquilo que está preparado para mim e para você. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Eu vim falar que esse Deus, o nosso Deus grandioso, Ele sempre nos surpreende. Surpreende a todos, mas principalmente aqueles os quais o servem. Ele vai surpreender você nesses dias. Você vai viver surpresas da parte de Deus. Eu estou profetizando e liberando essa palavra profética. Você vai se surpreender com coisas gloriosas e grandiosas que vão se manifestar da parte de Deus para a tua vida ao longo da tua história. Eu não estou falando de algo só, glória, de surpresas de Deus. Você vai se surpreender com a grandiosidade do seu Deus. Em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele nos surpreende. E Ele não se frustra porque Ele não tem expectativa. Ele tem planos. E esse nosso Deus, Ele não age simplesmente na minha vida porque eu quero que Ele haja. Todos nós queremos ver o agir de Deus. Mas Ele age fundamentalmente a partir daquilo que Ele fala. Quando Deus fala, Ele gera em mim uma expectativa para fazer aquilo que Ele falou. Deus não age só porque você quer, Ele age porque você crê. É assim que Deus age. Quando o Senhor fala, Ele gera uma expectativa no meu coração, para que essa expectativa gere em mim um sonho, um desejo de viver aquilo que Ele disse. E a fé não se explica, porque a fé é pessoal, é individual, e ela vai à contramão, ela vai na contramão, ela vai ao contrário da situação e até de pessoas. Pessoas duvidam de você, você não pode duvidar da sua fé e do que você crê. Não vão te faltar pessoas para dizer que você não poderia estar onde você está. Você não pode fazer o que você vem sonhando fazer. Você não pode viver o que você tem de expectativa. Mas eu vou dizer que isso não é verdade. Quando a palavra de Deus é liberada para nós, Ele libera coisas grandiosas, gloriosas. Ele não fala daquilo que você vive apenas, mas Ele fala daquilo que é para Ele real já no teu futuro. De coisas grandes que Ele vai mostrar para você na tua história. E Ele não vai agir só porque você quer que Ele haja. Ele não vai fazer só porque você quer que Ele faça. Ele cria uma expectativa dentro de você, chamada fé. Eu conheço pessoas que não têm fé. E eu conheço pessoas que têm fé errada. O descrente não crê. Ele diz que crê, mas não crê. Os ateus não crê, mas creem naquilo que eles não acreditam. Acabam sendo crentes na descrença. Mas existem crentes que não sustentam aquilo que receberam por fé. Eu sirvo um Deus que é grandioso e faz coisas gloriosas e grandiosas até nas pequenas coisas. Levanta a tua mão ao céu, porque esse é o tema da pregação. Diga: eu sirvo um Deus grandioso que faz coisas grandiosas nas grandes e pequenas coisas da minha vida. Vamos de novo, vamos lá. Eu sirvo a um Deus grandioso que faz coisas grandiosas nas coisas grandes e pequenas da minha vida. Quando Deus partilha com você algo que Ele vai fazer, como eu estou dizendo aqui, o Senhor me disse: fale para o meu povo, eu vou surpreendê-los. Quantos recebem essa profecia? Não, pastor, mas eu não gosto muito de surpresa. Ah, querida, essa você vai gostar.
Porque está vindo algo grandioso de Deus, da parte de Deus para a tua vida. Está vindo dos céus algo glorioso que vai se manifestar na sua vida e vai te surpreender. Eu quero que você entenda, nesses dias você vai se surpreender de um Deus que é capaz de fazer algo glorioso e grandioso que jamais você esperava receber. Você tem que sair desse culto sabendo: Deus vai fazer algo grandioso em coisas pequenas e grandes da minha vida. O que é que você tem que aprender hoje? Deus vai me surpreender, porque Ele vai fazer algo glorioso, grandioso, em coisas grandes e pequenas da minha vida. Quantos creem e recebem? Porque você quer? Não, porque você agora crê. Quando Deus fala, Ele cria dentro de nós a expectativa do que Ele quer que você viva. Isso não é meta, isso na Bíblia se chama o plano de Deus. Faz parte do plano de Deus Ele agir na tua vida. Fazia parte do plano de Deus nós estarmos aqui hoje reunidos. Obrigado, irmã, pelo amém. Achei que só uma irmã ficou feliz isso. Vou falar de novo. Fazia parte do plano de Deus nós nos reunimos aqui nessa manhã diante de Jesus Cristo. Nós estamos transmitindo pelo Face. Faz parte do plano de Deus, você que está me ouvindo. E eu tenho uma palavra para você. Deus vai surpreender você nesses dias, com coisas grandiosas que você vai viver, em coisas pequenas e grandes da tua história. Irmãos, quando Deus fala, eu quero te ensinar isso. Quando Deus fala, Ele cria dentro de mim uma expectativa de algo que eu vou viver, mas ainda não estou vivendo. Isso é fé. Olha para mim. Fé é a certeza, é a dúvida. Fé é a certeza, é a convicção de algo que eu não vi, mas que eu criei. Dá para explicar a fé? Não, as pessoas vão falar que você está ruim da cabeça. Porque você vai chegar em casa hoje, sabendo: olha, fui lá, vi Deus fazendo algo grandioso naquele culto. Quantos já viram o mover da glória de Deus grandioso aqui? Então, querido, você viu. Então você vai dizer: eu vi Deus fazendo algo grandioso, e eu vi que nesses dias Deus vai me surpreender com algo grandioso. Então, irmão, agora é questão de tempo, e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Eu sinto no meu espírito de entregar essa palavra, porque tem que descer dentro de você. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Vai dizendo a quem você puder: você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Irmão, olha para mim, aqui, joga a tua mão aqui para frente para mim. Fala: pastor Jefferson, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Eu recebo também em nome de Jesus. Eu recebo também em nome de Jesus. Nós vamos nos surpreender com o que Deus vai fazer. O que é que Deus está fazendo quando vem falando essa palavra? Gerando dentro de mim uma expectativa. Essa expectativa, ela vai ter que crescer como uma convicção. É uma certeza. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma convicção. Levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. A palavra foi enviada, gerou uma esperança. E ó, irmão, a fé, ela não é estática. A fé não é parada. A fé é ativa. Por quê? Porque aquele paralítico, ele poderia ficar lá na paralisia dele na porta, mas ele ouviu os apóstolos dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas no nome de Jesus te ordeno, levanta. Se ele ficasse sentado, ele não levantaria.
mas ele se forçou pela convicção da palavra que recebeu. A fé é ativa. Primeiro Deus fala, cria em nós o sonho, a convicção, o desejo. Só que dentro de mim ainda não aconteceu. O que está dentro de mim ainda não aconteceu para fora. Para acontecer para fora, isso agora tem que se transformar numa fé ativa. Não adianta você falar que crê se não crê, porque a dúvida é a descrença. Ou você crê, ou você não crê. A dúvida para Deus é descrença. Deus vai surpreender você nesses dias. Deus vai surpreender você nesses dias. Eu estou liberando essa profecia. Deus vai surpreender você nesses dias. E vai ser algo do tamanho de Deus, nas grandes coisas e pequenas coisas da sua vida. O que eu faço com essa palavra? Tem que sair daqui revestido dela. Pensar nela amanhã. Vou te dar um conselho prático agora. Costuma trazer caderno para o culto. Você tem que lembrar do que Deus está falando. Mas se quiser, entra lá no meu Facebook, no YouTube, que vai ficar gravado, e assiste de novo. Escreve lá no papel: o Senhor é grande. E Ele me disse nesse dia tal, que eu estava lá naquela reunião, naquele culto, Ele vai me surpreender nas coisas grandes e pequenas da minha vida. E bota na tua geladeira, no imã de geladeira, para você, toda vez que for beber água lá, você lembrar dessa palavra, para ela descer dentro de você, para ela virar vida e verdade dentro de você. Deus vai surpreender você nesses dias, com coisas grandes e pequenas que Ele vai agir na sua história, no nome de Jesus. Faz parte do plano. E aí que eu creio no que Deus prometeu. E aí o que eu faço? Eu falo a Deus daquilo que Ele me prometeu. Eu falo a Deus daquilo que Ele me prometeu. O que eu faço? Eu falo a Deus daquilo que Ele me prometeu. Quantos aqui receberam uma promessa da parte de Deus nessa manhã? Qual é a promessa? Tem que estar aí dentro de você. Deus vai me surpreender. Vamos lá. Qual é a promessa? Nas coisas grandes e pequenas da minha vida. Vamos lá. Não, tem que ser prático. Vai lá. Eu sei que você está de máscara, mas fala falando. Deus vai me surpreender nas coisas grandes e pequenas da minha vida. Agora, quantos creram? Gerou esperança em quantos aí? Essa palavra fica aqui. Mas agora eu falo a Deus daquilo que Ele falou. Vamos lá. Eu falo a Deus daquilo que Ele falou. Eu falo para quem? Mas eu queria falar para as pessoas lá de casa. Se você falar que Deus vai fazer algo grandioso, que vai te surpreender para um descrente, vai falar que você está maluco. Então você não fala para os outros. Você fala para Deus aquilo que Ele gerou dentro de você. Ó irmão, ó, lição prática. Você fala para quem? Para Deus. Então, como que é que eu faço isso? Orando. A palavra orar significa falar. Orar é falar. Orar é o quê? Então eu falo assim: Deus, eu entro agradecendo a presença dEle já amanhã cedo. Obrigado por essa semana que começa. E ó Senhor, estou lembrando da palavra. Eu estou na expectativa, na esperança da fé, daquilo que o Senhor me prometeu. O Senhor disse que o Senhor iria me surpreender com coisas grandiosas nas áreas grandes e pequenas da minha vida. E Deus, eu acho que é hoje. Então eu falo a Deus daquilo que Ele gerou dentro de mim. Eu não falo da descrença, eu falo da certeza da fé.
É assim que você vai vencer em todas as áreas da sua vida, inclusive a doença. Porque o diagnóstico pode vir contrário, mas você tem que falar da certeza da fé. Deus, está escrito na tua palavra, e eu falo em nome de Jesus, que pelas tuas feridas eu fui sarado. Eu não estou exigindo a Deus que faça algo. Faz parte do plano fazer algo, irmão. Não é a meta, é um plano. Ele quer curar você. Então eu falo a Deus e eu demonstro fé. E essa fé se manifesta na minha vida como sinal de cura. Eu não sei quantos cultos você já ouviu coisas boas que te fez. Cultos você já ouviu coisas boas que te fez sonhar. Para de receber palavras e não viver. Nas grandes e pequenas coisas da nossa história. Ele tem planos grandiosos para você. Pastor, Deus sempre foi grande. Sempre. Nas grandes e pequenas coisas da nossa história. Ele tem planos grandiosos para você. Foi grande. Sempre é Deus. Só houve uma vez na história que ele se fez pequeno. Mas por que Deus teve que se fazer pequeno? Quando ele se vestiu de Jesus, de homem. Porque ele tinha que vencer o que humanamente nós não venceríamos. Uma única vez na história ele se fez pequeno. Foi quando ele se vestiu de humanidade. Mas por que Deus teve que se fazer pequeno? Quando ele se vestiu de Jesus. Então ele se vestiu desse corpo mortal. Tinha fome, tinha frio, tinha sede, dormia. Foi a única vez que Deus se diminuiu. Mas mesmo estando tão pequeno, esse corpo mortal, tinha fome, tinha frio, tinha sede, dormia. Foi a única vez que Deus se diminuiu. Mas mesmo estando tão pequeno, ainda era tão grandioso. Deus é Deus grandioso. É o Deus que faz coisas grandes nas coisas. É Deus que faz coisas grandiosas nas grandes coisas e pequenas coisas. Você está entendendo a mensagem? Enquanto ele era Deus no céu, ele era grandioso. Aí quando ele se diminuiu para se fazer o que nós precisamos vencer. O que você está ensinando? Eu estou te ensinando, queridos, a vencer as suas batalhas orando. A parar de assistir promessas e não vivê-las. Mas a começar a partir de hoje dizer a Deus: Senhor, eu estava lá quando o Senhor disse que era grandioso. Tinha que se vestir de homem para vencer o que nós precisamos vencer. O que você está ensinando? Eu estou te ensinando, queridos, a vencer as suas batalhas orando. A parar de assistir promessas, falar com Deus. Eu falo para Deus o que Ele falou para mim. Isso é oração. Eu falo para Deus o que Ele falou para mim. Isso é oração. É como se a pastora, por exemplo, me prometesse algo grande, que para ela queria me entregar, e ela prometeu. Ela disse: olha, Jefferson, eu vou dar para você isso aqui para mim. E eu chego todo dia na expectativa. Eu acho que é hoje que ela vai me entregar o que para ela é tão valioso. Érica, você lembra que você falou? Eu falo para Deus o que Ele falou para mim. Isso é oração. Eu falo para Deus o que Ele falou para mim. Isso é oração. É como se a pastora, por exemplo, me prometesse algo grande. Ela disse: olha, Jefferson, eu vou dar para você isso aqui, para mim ter esse valor.
E eu chego todo dia na expectativa, eu acho que é hoje para você. Eu sinto a presença dele aqui. Querido, desceu a palavra dentro de você agora. Que maravilhoso, desceu. Tem pessoas aqui que estão falando assim: agora eu aprendi, não sabia que era assim. Tem pessoas que agora estão com os olhos abertos para essa verdade, que é tão simples, mas que é tão poderosa, que vai fazer coisas gloriosas que jamais se esperava. O Senhor me mostrou. Tem uma pessoa, cresce se você quiser, tá, irmão? Mas eu vi essa pessoa como se tivesse um cofrinho colocando dinheiro, mas o cofrinho não tinha fundo, porque parecia que tudo que aquilo... Querido, desceu a palavra dentro de você agora. Que maravilhoso, desceu. Tem pessoas aqui que estão falando assim: agora eu aprendi, não sabia que era assim. Estão com os olhos abertos para essa verdade, que é tão simples, mas que é tão poderosa, que vai fazer coisas gloriosas que jamais se esperava. O Senhor me mostrou. Tem uma pessoa, cresce se você quiser, tá, irmão? Mas eu vi essa pessoa como se tivesse... Surpreender a vida desse irmão. Deus vai surpreender você com algo glorioso que Ele vai fazer, porque Deus trabalha assim nas coisas grandiosas, mas também nas coisas que são pequenas da nossa vida. Deus vai surpreender você. Fale a Deus. Mas o cofrinho não tinha fundo, porque parecia que tudo que aquilo colocava ali descia pro ralo, ia embora. Esforçado, trabalhador. E aí Deus me falou: seja mais específico. Você está vendo essa casa que está inacabada? Então é disso que eu estou falando. Não consegue terminar o que começa. E sem eu saber de nada, o irmão veio aqui à frente e recebeu a resposta de algo grandioso que Deus vai fazer. Que essa casa ela vai ser terminada em nome de Jesus. Deus vai surpreender a vida desse irmão. Deus vai surpreender você com algo glorioso que Ele vai fazer, porque Deus trabalha assim nas coisas grandiosas, mas também nas coisas que são pequenas da nossa vida. Deus vai surpreender você. Fale a Deus daquilo que Ele te fez sonhar. Ele recebe, e Deus o leva até a viúva de Serepta, e lá ele começa a ser alimentado por uma viúva. Se multiplica o azeite da botija, a farinha, e durante 3 anos a terra vive um período de seca, até que depois de 3 anos veio de novo a palavra de Deus, do qual ele creu e não duvidou, porque sabia que era de Deus. E Deus dizia: volta ao rei Acabe, diz: a partir de hoje, a partir dessa palavra que eu estou liberando, do 3º ano, começa a chover. E aí tem todo o enredo acontecendo, até que em 1 Reis, eu não vou ler agora, no capítulo 18, 41 e 45, ele que recebeu uma promessa e uma palavra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai no monte, e no monte ele dobra o joelho, e ele vai orar. Você sabe o que é orar? É falar para Deus aquilo que Ele falou para mim. Você sabe o que é orar? Falar para Deus o que Ele falou para mim. Orar não é murmurar para Deus, não é se revoltar contra Deus, não é brigar com Deus, não é xingar. Orar é pegar a palavra de Deus e dizer para Ele: o Senhor disse isso, e eu criei nela. E ele vai diante do Senhor em oração, e ele diz:
1 Reis capítulo 18, 41 até o 45. Aí tem o servo dele junto com ele, porque ele era um profeta. E ele diz: orei, servo, vai dar uma olhada lá no céu, vê se já começou a chover. E o rapaz vai, e ele volta, ainda não. Então aguarda, Senhor, recebi a tua palavra, mas agora o Senhor disse que ia chover, e segundo a palavra que o Senhor falou, vai chover. Servo, vai dar uma olhada. O profeta, ainda não. Senhor, o Senhor disse, o Senhor vai me surpreender. O Senhor é Deus grande. O Senhor é Deus que faz coisas grandiosas nas coisas grandes e pequenas da minha história. Vai dar uma olhada se choveu. E ele veio pela terceira vez, ainda não. Deus, o Senhor disse que o Senhor é Deus grande, que faria chover. Vai chover, Deus, vai chover, vai chover, vai chover. Na sétima vez, e aí? Choveu? Volta o moço dizendo ao profeta: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta e diga: esse era o sinal que a chuva vai descer. Esse é o sinal que a chuva vai descer. Ele se reveste de uma força, de uma expectativa. Chega para Acabe e diz: Acabe, vai começar a chover, come, bebe, porque agora cai chuva do céu. Agora vem a resposta de Deus. Pastor, você está falando de um profeta, do Elias. Estou falando de você. Choveu? Volta o moço dizendo ao profeta: vejo uma nuvem, as coisas grandiosas, nas áreas grandes e pequenas da nossa história. Não porque a gente quer, porque a gente ouviu. E essa palavra vai gerar em mim. Não é hora de você se cansar, é hora de aprender a fazer direito. Eu não sei o que é que você ouviu. É a conversão da tua família? Eu estou tantos anos vindo nas igrejas, ainda não se converteram, mas você tem uma palavra: Senhor, cuja presença eu estou. O Senhor me disse: crê no Senhor Jesus, tu será salvo, tu e tua casa. Que diante do Senhor, só para te lembrar, não esqueci. Estou crendo, estou te lembrando. Minha casa é do Senhor, ela é salva. Minha família é do Senhor, ela é salva. O que é que você tem que se lembrar para lembrar para Deus? O que é que você tem que se lembrar para lembrar para Deus? O que é que você tem que se lembrar das promessas que Ele te fez para orar, irmão? Vença suas batalhas, não murmurando, não criticando, não reclamando, não sendo descrente. Vença suas batalhas orando. Orar é falar para Deus aquilo que Ele falou para você, irmão. Fala comigo, orar é falar para Deus o que Ele falou para mim. Presta atenção. Primeiro, o plano é dEle. Então, fale a Deus sobre a vontade dEle mesmo sobre a tua vida. Segundo, creia que Ele vai fazer o que Ele prometeu para você. Terceiro, confie orando até ver a promessa de Deus se realizando. Elias recebeu a palavra e anunciou, mas aconteceu na hora? Não, ele foi orar. Ele foi falar para Deus o que Deus falou para ele. Olha aqui para mim, crente, por favor, nós estamos terminando. Elias foi falar para Deus o que Deus falou para ele. Deus, o Senhor falou,
vai chover. 3 anos sem nada, nessa miséria que essa terra está. O Senhor me sustentou até aqui, te agradeço. Mas o Senhor falou que ia chover. Começou a chover? Ainda não. Senhor, o Senhor disse que ia chover. Começou a chover? Ainda não. Senhor, o Senhor disse que ia chover. Começou a chover? Ainda não. Senhor, o Senhor disse que ia chover. Começou a chover? Ainda não. O Senhor disse que ia chover. Na 7ª vez, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas era Elias, o profeta que Deus não matou, o levou. Abra sua Bíblia em Tiago 5,17, rapidinho. Tiago 5,17. Estou indo para o final. Louvor, esteja aqui comigo. Diz em Tiago 5,17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, o que ele fez? Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha aqui para mim. Essa versão aqui, ela está escrita aqui: Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Mas a Bíblia, em primeiro, foi traduzida na versão King James. E na King James fala outra coisa. Olha para mim. Na versão King James da Bíblia, ela diz assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era uma pessoa frágil. Você sabe o que é isso? Na palavra original, era uma pessoa fraca. Fraca, igual eu e você. É o que o Tiago está dizendo. Irmãos, a única vez que Deus se fez menor foi quando se vestiu de Jesus, porque Ele tinha que vencer para você vencer, e abrir acesso ao trono do Pai para você orar. Hoje não tem mais empecilho. Você vai vencer as suas batalhas em oração. Você vai vencer as suas batalhas orando. E orando é falar para Deus aquilo que Ele falou para mim. Isso é oração. Fale para Deus as promessas que Ele te deu. Isso é oração. Mas eu sou muito fraco. Pois é, Paulo diz: pois quando eu estou fraco, eu sou forte. Eu quero ler alguns versículos para você ver essa fraqueza. Em 1 Coríntios 1:25 diz: esse plano de Deus chamado de loucura é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio, e a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força do homem. Romanos 8:26-27: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 12:9: mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua
fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Hebreus capítulo 11, 32 diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Homens fracos que receberam uma promessa de um Deus grandioso, que faz coisas grandiosas, mesmo nas coisas grandes e pequenas da nossa história. Fale a Deus da promessa que Ele te deu. Deus, o Senhor me prometeu. Recebi um testemunho hoje, acho que foi da sua mãe, Josi. Fazia um tempo que estava sem trabalho, veio no culto passado e recebeu a palavra da fé, que gera dentro da pessoa uma expectativa. E na segunda-feira acordou: hoje é dia de eu ser empregado. E sabe, tem um testemunho que ela falou que vai me contar. Recebeu nessa semana 2 propostas de emprego. Para quem não tinha emprego, tem você nesses dias. Deus vai surpreender você nesses dias. Escuta, Deus, o Senhor falou que ia chover. Está chovendo? Não, ainda não. Deus, o Senhor falou que ia chover. Está chovendo? Ainda não. Deus, o Senhor falou que ia chover. Na 7ª vez, de alguém que não desistiu. Irmão, para de ser crente fraco. Você desiste fácil demais das coisas. Não abra mão do propósito, não abra mão do plano. Para de desistir. Depois da 7ª vez, choveu. Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Já é sinal que vai chover. Já é sinal que vai chover.